Bom, tá aí uma linda homenagem, né, feita ao principal compositor da música brasileira, pelo menos da música popular, né, que, claro, tem a concorrência forte do Heitor Villa-Lobos, né, na música erudita, mas o Carlos Jobim, sem dúvida alguma, para o público internacional, é o músico brasileiro mais conhecido e mais apreciado. Ele foi muito influenciado pelo jazz e influenciou o jazz também. Outros músicos que influenciaram ele no início da carreira, a gente pode pensar no Pixinguinha, no próprio Villa-Lobos, e depois compositores de música clássica também, como Debussy, o Ravel principalmente. E o Tom Jobim, ele nasceu em 27, né, no Rio de Janeiro, filho de um pai gaúcho, de São Gabriel, e uma família que tinha bastante influência política, né, porque o avô dele tinha sido senador do Império, do Dom Pedro II, o pai dele foi diplomata, jornalista, escritor, e ele nasce na Tijuca, no Rio de Janeiro, mas logo quando ele é criança, os pais se separam. Então, isso, final dos anos 20, início dos anos 30, ainda não existia o divórcio no Brasil ainda, que era anos 70, né? Então tinha uma outra conotação, né? O casal se separar. Tinha uma diferença de um pouco mais de 20 anos entre o pai do Tom Jobim e a mãe. Aí a mãe pega os filhos, o Tom Jobim e a irmã dele, e vai para Ipanema, que é a praia que depois viria a inspirar tanto ele na música, né? E aí lá ele vai crescendo, mas ele sempre ficou com um certo ressentimento e isso gerou um tipo de melancolia nele pela dissolução da família, né? Então isso talvez vai aparecer um pouco em canções como A Felicidade, né, que diz a tristeza, enfim. Então ele acaba usando um pouco essas memórias de infância, transformando isso num lado romântico também, né? E aí também junto com Vinícius de Moraes, que é outro que viveu bastante o amor, mas adorava escrever sobre a dor do amor, né? Eles foram muito parceiros numa época. Mas antes disso, o Tom, uma das primeiras vontades dele foi ser arquiteto. Só que ele chegou a cursar o primeiro ano da faculdade, trabalhar num escritório de arquitetura, mas acabou abandonando. E quem influenciou muito a música dele, para que ele fosse músico, foi o padrasto dele. Porque em 35 morre o pai dele, e aí então, em seguida, a mãe se casa com outro homem. E esse homem incentivou o Tom Jobim a ser músico, tanto que ele deu o primeiro piano para o Tom Jobim, né? E aí o Tom começa a frequentar a vida boêmia, assim, porque ele queria ser músico mesmo e resolve abandonar completamente a arquitetura. Ele não tinha grandes ambições, assim, de ser esse compositor que ele é reconhecido hoje. Então ele é contratado por uma gravadora, ele faz arranjo para outros músicos que não sabiam ler partitura e tal, mas eram bons compositores, né, compunham de ouvido e tal. O Tom fazia os arranjos, e enquanto isso ele começa a compor alguns sambas também, aí ele vai tocar nos anos 50 no Beco das Garrafas, em Habana, que é onde começa a surgir o movimento da Bossa Nova, né? E aí lá ele começa a ouvir outros músicos, porque é engraçado pensar que a bossa nova ela surge de um modo análogo ao que é o bebop, principalmente em Nova York, né, que é um outro gênero de jazz. Que o bebop ele surge como uma resposta ao swing que estava ficando comercial, então os músicos iam para a noite tocar o que eles não tocavam para o público, que era mais conservador. E aí os músicos tocar, né, nesses bares da vida noturna carioca também. Eles iam lá para poder improvisar e tocar o que eles queriam mesmo, sem ser uma música engessada, né? E aí isso começa a desenvolver, né? E aí, fazendo justiça, a gente tem que dizer que um músico que influenciou bastante e que foi precursor da bossa nova é o Johnny Alf, que a gente quase não ouve falar. Compôs Rapaz de Bem e tal. Mas ele acabou não ficando tão conhecido, porque depois vem a bossa nova com outros nomes e que abafam ele, infelizmente. Mas eu gosto de fazer essa ressalva porque é merecido, né? Aí o Tom ele começa então a trabalhar com outros músicos e nisso surge um rapaz que acham ele meio estranho, que é o João Gilberto,
né? Cantando diferente, né? Se a gente pensar o que era o canto vocal brasileiro naquela época, Orlando Silva, entre os, né? Era outro gênero. O João Gilberto é baiano, ele tem uma mudança musical quando ele vai para Porto Alegre, na verdade. Ele passa um tempo lá e daí ele descobre uma outra maneira de cantar e de tocar violão. E aí quando o pai dele ouve o João Gilberto cantar, ele interna o filho numa clínica, porque ele pensa, esse guri é louco. Isso é jeito de cantar, né? Ele, naquela estética do passado, ele estranhou muito e acabou internando, mas depois ele saiu. Ele também tinha uns acessos de loucura. Até hoje, né? Até hoje dá pra dizer. Mas não por causa do canto, né? Por causa do canto é demais. Né? E o primeiro disco do João Gilberto, que é o Chega de Saudade, é uma composição, né, do Tom Jobim e do Vinícius. E quem fez todo o arranjo do disco foi o Tom Jobim. E aí esse disco ele estoura, né? Coisa diferente, mas agradável ao mesmo tempo. Então a bossa nova surge do ritmo da canção misturado com o jazz. E aí então os americanos ouvem aquilo e acham muito bom, diferente. Nos anos 50 o jazz americano já estava sofrendo bastante influência da música cubana e agora começa a chegar a música brasileira também. E o Tom é considerado um desses inovadores. E é realmente, né? Então, muito por influência de conhecer o passado, Pixinguinha principalmente, e por compositores de música clássica e de jazz que ele adorava ouvir também. Porque no Beco das Garrafas gostavam de jazz, né? Eles iam lá para improvisar, né? E aí isso, claro, vai influenciar a bossa nova. O Tom depois vai para os Estados Unidos gravar com outros, inclusive com o Jon Hendricks, que é o cantor que aparece nesse concerto que nós assistimos, porque o Jon Hendricks ele se apaixona pela bossa nova logo em seguida. Então, se a gente pensar que o primeiro disco do João Gilberto foi em 59, eu falei 58, mas foi 59. Em 1961, ele lançou um disco que é Salude, tributo a João Gilberto, já reconhecendo a bossa nova, né, como algo importante, 2 anos depois apenas, né? E quem toca piano nesse disco é o Tom Jobim. Então, nos Estados Unidos, ele começa a ficar conhecido. Em 62, outros músicos, entre ele, o Tom, o Vinícius também e outros, são convidados para o Festival de Bossa Nova no Carnegie Hall, em Nova York, que era o palco, né? Só aceitava música clássica. Nos anos 30 que começam a ter outros gêneros sendo tocados lá, como jazz, principalmente por causa do concerto do Benny Goodman. Mas daí vai os músicos brasileiros lá no templo da música, né, de Nova York, e é um sucesso enorme. E aí começa cada vez mais a ter essa fama. Em 63, ele e o Vinícius lançam a de Ipanema, que não precisa dizer que é a música brasileira mais gravada, né? Tem quase 250 gravações diferentes por intérpretes de várias nacionalidades, vários gêneros. E há poucos anos teve uma votação com críticos musicais e o público para decidir qual era a música brasileira mais representativa do século XX. Garota de Ipanema ficou em segundo lugar. A primeira foi Carinhoso, do Pixinguinha, que também quando a gente ouve é muito fácil de reconhecer, música linda, né? Em 63, então, aí o nome do Tom cresce ainda mais. Lançado um dos discos mais importantes, né, dessa época, e dá para dizer do jazz também, que é a parceria entre o Stan Getz e o João Gilberto, que é o Getz Gilberto. Esse, por muito tempo, foi o único disco de jazz a ganhar o Grammy de melhor álbum do ano. Só depois, há poucos anos, em 2012, que um disco do Herbie Hancock, que é quem comanda esse espetáculo aqui, que ganhou também. Então só existem 2 discos de jazz que ganharam essa premiação. Apesar de existirem mais discos de jazz que mereciam, mas enfim, não ganharam, né? Não dá para ganhar sempre. Diga. Na tua opinião, qual é a posição na bossa nova do Barquinho? Que não é dele, que é de Bosco e Limeira. Mas qual é a posição do Barquinho? Da composição? É a posição. O que tu acha na bossa nova? O que representa o Barquinho?
Até por já ter sido gravada várias vezes por outros músicos, né? Eu considero claro, não é das composições do Tom Jobim, que é o que acaba sendo mais difundida no mundo. Essa é de mas Menescal. Eu considero um dos grandes representantes também da bossa nova, né? Porque tem outros compositores que foram sendo importantes, outros intérpretes, né? Depois outros músicos que nem eram de bossa nova, né? Acabam gravando discos de bossa nova, de Gilberto Gil, né? A voz da Nara Leão se encaixa muito bem também, né? Apesar de ela não ter gravado só bossa nova, mas gravou também. Porque a voz dela, como era uma voz pequena, combina, né? Que lembra analogamente o que é o João Gilberto, né? Que também não tem um vozeirão, né? Consegue cantar de uma maneira bastante suave, né? E aí... Suave até demais. Aí depende do gosto do ouvinte, né? Aí é o gosto pessoal, enfim. Aí então nos anos 60 começa a crescer essa fama toda dele, né? E ele começa a ser convidado cada vez mais para tocar com outros músicos e aí fazer turnês e tudo mais. E isso é muito importante porque vai abrir as portas para música brasileira em geral, uma década depois e assim adiante, né? Então o Tom Jobim ele foi realmente um grande pioneiro com isso. Porque aí tem outras composições dele que vão ficando famosas, né? Porque ele gravou também uma trilha sonora para uma teatro, que é o Orfeu da Conceição, junto com o Vinícius de Moraes. E aí a canção mais famosa é Se Todos Fossem Iguais a Você, que a Gal Costa interpreta aqui. Fez sucesso e aí então foi transformado depois num filme. Mas o diretor não queria as mesmas canções, queria uma trilha completamente diferente. E aí ele, de novo, chama o Vinícius, mas eles compõem à distância, porque o Vinícius de Moraes era diplomata, ele estava em Montevidéu, então eles compõem por telefone, né, as canções. A mais famosa do filme, daí, que é o Orfeu Negro, o nome. A Felicidade, né, que é o nome da canção. Tristeza não tem fim, né. E aí também é outro momento em que a música brasileira vai ficando cada vez mais e mais reconhecida. E, como eu disse, foi muito importante esse momento, porque outros músicos de jazz foram gravando músicos muito bons, hein? Músicos lendários, né? O Coleman Hawkins, por exemplo, que é considerado o pai do sax tenor no jazz, por ele ter tirado o saxofone do fundo das orquestras e trazer para frente, né? Porque antes o sax era mais um instrumento de acompanhamento, né? Então ele que põe o sax como o principal instrumento, então ele faz um disco de bossa nova. O outro saxofonista muito importante é o Cannonball Adderley, que também faz um disco só de bossa nova com músicos brasileiros. Deixa eu ver quem eu lembro mais. O Sonny Rollins, um disco misturando bossa nova com música cubana. E a gente pode pensar em vários. Sarah Vaughan também vem para o Brasil e grava. Enfim. Nos anos 70, essa abertura do Tom vai ser tão importante que se lança um outro disco nesse mesmo esquema, saxofone, com um cantor brasileiro, que não atingiu todo esse sucesso do Guedes Gilberto, mas que é um disco muito bom, que é do Arthur com Milton Nascimento, onde então abre com Ponta de Areia e outras canções que depois o Milton interpretou também no Clube da Esquina, na carreira solo dele. É um disco muito bonito, se chama The Native Dancer. Vale a pena procurar e ouvir. Isso foi influenciando demais. Tanto que depois, quando a gente for ver a dica de hoje, tem tudo a ver com isso, né? E outros músicos americanos vão cada vez mais se apaixonando pela bossa nova. E uma das influências do Tom Jobim é que ele, quando a gente ouve, por exemplo, né, o sétimo acorde no piano, isso não era uma coisa que era usado muito no jazz, assim. E a partir do Tom Jobim, os outros compositores começam a usar também, por influência dele, né. Ao longo dos anos 80, anos 90, ele continua compondo outras canções que são importantes, vão sendo incorporados ao repertório do jazz, né, se tornam standards do jazz, vão sendo regravados.
E no início dos anos 90 ele é diagnosticado com um tumor na bexiga, né? E aí, só que ele se recusa inicialmente a fazer a cirurgia. Aí ele começa a fazer um tratamento espiritual, né, para ver se melhora, e por um tempo ele melhora, ele continua a carreira dele, continua tocando. Enfim, Esse show foi de 94? Ele foi gravado em 93. Gravado em 93. Ele foi depossado em disco em 95. O vídeo esse é de 94. E a versão que tem o Gonzalo Rubalcaba tocando Água de Beber, aquela ganhou o Grammy de melhor canção em 96, porque está nesse disco, né? E esse foi gravado, esse concerto que nós assistimos de 93 foi gravado um ano antes da morte dele. Porque daí tem uma hora que o médium que tratava ele disse que ele devia abandonar toda a medicação e tal, daí eu acho que não. Aí ele vai para os Estados Unidos tentar a cirurgia. Aí em dezembro de 94 ele passa pela cirurgia, mas ele tem uma parada cardíaca, porque tem uma embolia pulmonar. E aí está se recuperando, e aí à noite ele tem outra parada cardíaca, daí ele vem a falecer. Então, ele tinha 68, se eu não me engano, deixa eu calcular. Ele nasceu em 27, morreu... Não chegou aí, não chegou a tanto. Ele nasceu em 27, morreu em 94, né? Não chegou a 70. 66, se meus cálculos não estão muito errados. E ele, enfim, acaba falecendo, né, em 94. Ainda o último disco dele, que ele estava trabalhando ainda em Nova York, mesmo passando por problemas de saúde, sai 3 dias após a morte dele, né? Então o corpo é trazido para o Brasil e é enterrado no Rio de Janeiro, né, que é a cidade natal dele. Que ele tanto canta belezas da cidade, das mulheres da cidade também, né? E uma homenagem que é feita para ele em 1999 é colocar o nome do aeroporto Galeão, né, de Tom Jobim. E é interessante ver, né, que o samba do avião, por exemplo, é ele chegando, né, no Rio de Janeiro. Então também foi uma homenagem que é poética, né, que lembra o trabalho dele, né, enfim. E é um grande músico, conhecido internacionalmente, senão não teriam vindo músicos do quilate de Herbie Hancock, Gonzalo Rubalcaba, que na época ainda era jovem, hoje é um pianista consagrado, Shirley Horn, o Ron Carter, que é um dos principais baixistas, surgiu a partir dos anos 60, Joe Henderson, assim, muitos, e a Gal Costa, que também dá um show, né, canta lindamente nesse espetáculo. Enfim, tá aí, eu tinha essa vontade de apresentar o Tom Jobim, porque a música brasileira é muito importante para o jazz contemporâneo, enfim. Então tem que ser reconhecido, né? O jazz hoje sofre influência de vários lugares. Muitos dos principais músicos de jazz contemporâneos nem são americanos, apesar de terem ido para os Estados Unidos e viverem lá, né? Eu adoro o jazz indiano. Tem jazz africano também, Hoje o jazz abrange muita coisa, a fronteira não está nem um pouco clara, às vezes saber o que é jazz ou o que não é. Embora agradável aos ouvidos, recomendo ouvir. É o mais importante, né? O rótulo não é o mais importante. Então, deixo aberto a palavra, quem quiser colocar alguma coisa, comentar. Se alguém viu o Jobim ao vivo, adoraria ouvir as histórias. Saber, Paulo, se tem algum parentesco, já que o cara é daqui, do estado, o pai dele, tem algum parentesco com o Dr. Walter Jobim, que foi nosso governador? Não sei lhe dizer. Isso eu não sei dizer, porque Jobim era o avô dele, esse que foi o senador. Ele incorpora esse sobrenome porque ele veio de Jovim, em Portugal. E aí, quando ele chega ao Brasil, ele coloca esse nome, o nome, em vez de Jovim, Jobim. Aí ele incorpora, porque não é um sobrenome de família, é a cidade de onde ele vem. E aí sim se torna um sobrenome e vai passando.
O avô dele, o pai dele, aliás, é de São Gabriel. São Gabriel. Uhum. Porque esse governador, Walter Jobim, foi quem inaugurou o sistema Salto aqui, não sei se você sabe. Não. É bom saber. Foi quem inaugurou o sistema Salto aqui. Que dá conectado ao sistema todo de eletrificação. Mas não sei lhe dizer se tem parentesco, isso é uma coisa para pesquisar. Porque esse que foi ministro, agora há pouco tempo, o Nelson Jobim, né? Esse Nelson Jobim foi. Esse é sobrinho, não sei o quê, do Walter Jobim. Mas o Walter Jobim eu me lembro muito bem, que ele era governador na época aqui do nosso estado. O pai dele era daqui. Dos ascendentes eu não sei muito. Eu sei que dos descendentes do Jobim tem o Paulo Jobim, que toca aqui, e tem o Daniel Jobim, que é pianista. E o Paulo ele seria o quê? Paulo é filho? O Paulo é filho. Filho dele. Aliás, é muito parecido. E ainda tem o Daniel Jobim, né, que é o neto, que toca piano também. Esqueci de dizer também que o Tom Jobim ele acabou fazendo outras composições em outras áreas. Ele compôs uma peça sinfônica também, né, já que ele gostava de música clássica. Enfim, ele também não se prendeu a rótulos, né. Então, deixo aberto se alguém quiser colocar mais alguma coisa. Quem já assistiu o Tom ao vivo? Senão... Eu não quero fazer colocações. Mas está aberto, pode colocar. Porque eu acho que tu conheces demais. Qualquer consideração sobre o tema seria realmente desnecessária, tendo em vista que tu podes responder qualquer pergunta. Mas eu quero, em meu nome, fazer um agradecimento e te cumprimentar. Realmente, Obrigado. Eu acho que esse trabalho que tu estás realizando e que eu tomei conhecimento do meu particular amigo Batista, é um trabalho realmente louvável. É pena realmente que o espaço aqui seja pequeno, que não te permite fazer uma grande divulgação. Porque me parece que nós temos 21 cadeiras aqui, confortáveis cadeiras, e se tu faz uma grande divulgação, aparece 200 pessoas aqui e vamos colocar uma. Mas meus cumprimentos. Obrigado. Continua dessa forma e divulgando realmente não só a música brasileira, mas tudo aquilo que de bom se faz na música em todo o mundo. Obrigado. Depoimento. Pois não. Eu morei em São Paulo um tempo e minha vizinha era a Elô Pinheiro. É? Todo mundo passava e ainda vai a musa inspiradora. Muito chatinho. É? Mas ainda linda. Então, agradeço a presença de todos. Em janeiro temos mais.